Muito boa tarde, mais um programa Locomotiva aqui na sua rádio Princesa FM em 107,1. Locomotiva todo sábado às 5 horas da tarde. Hoje o assunto é meio ambiente, muita gente reclamando aí que a natureza está se vingando do homem. Vamos falar sobre isso e projetos do meio ambiente aqui da Escola do Externato São José. Antes, estamos com a professora de Biologia, a Camila, ela que dá aula para a 8ª e ensino médio aqui da Escola do Externato São José. Boa tarde, professora. Boa tarde. Mais simpática, gostei disso. Professora, gostaria primeiramente de saber dos projetos da escola, você como professora, em frente aos alunos, o projeto de vocês no meio ambiente aqui do Externato São José. Bom, a gente tem um projeto de meio ambiente, que na verdade não é um projeto, é um trabalho de campo. Existe uma diferença muito grande em projeto e trabalho de campo. Então, assim, o ensino médio todo lida com a biologia em todos os seus ramos, em todos os seus aspectos. Mas, especificamente, o segundo ano do ensino médio, eles trabalham com a biologia avaliando e verificando todos os seres vivos do planeta. Isso vai desde micro-organismos, plantas e animais. E o projeto que a gente tem, que não é projeto, que é trabalho de campo, que a gente tem no segundo ano do ensino médio, chama Trabalho de Campo Pissinguaba, que a gente faz no Parque Estadual da Serra do Mar, que é o núcleo de Pissinguaba, dentro do parque, tem o núcleo Santa Virgínia, que é aqui em São Luís, são compostos por vários núcleos, e a gente faz isso especificamente em Pissinguaba, que é logo no finalzinho de Ubatuba. E nesse trabalho de campo, os alunos têm a oportunidade de fazer uma relação da teoria com a prática. Só que esse trabalho ele não envolve só a biologia. Então é um trabalho multidisciplinar, envolve biologia, envolve geografia, envolve história, envolve língua portuguesa, envolve inglês. A gente acrescentou também o espanhol, porque daí os alunos desenvolvem uma série de trabalhos relacionados com a prática que eles vivenciam lá. Então é muito interessante porque assim, a gente dá a oportunidade do aluno de verificar em loco mesmo, né, e em vivo, lá no ambiente, todos os organismos que eles viram em sala de aula. E aí eles fazem uma relação com o relevo, eles fazem relação com a história, com o bicho-homem presente nesse ambiente. A gente trabalha muito o conceito de natureza mais atual, que não é esse conceito de natureza que todo mundo tem. Então, assim, a gente faz uma série de relações e práticas lá no próprio local. A gente passa alguns dias com eles lá no meio do mato, sem nada, o que para muitos é um problema, porque daí não tem tecnologia nenhuma além do chuveirinho meio quente, né? Então é muito gostoso porque assim, a gente vivencia um momento bem natureba com os alunos, né? E eles gostam demais, demais. E a gente brinca que é um divisor de águas do ensino médio do externato. É a turma antes de Pissinguaba e depois de Pissinguaba. Porque daí imagina, dormir junto todos os dias, acordar junto, trabalhar junto o tempo inteiro. E lógico que a gente tem os momentos de diversão. E aí a gente inventa umas coisinhas, umas paradinhas com eles lá, para poder, a gente também se vinga lá, né, como professores, porque eles estudam dia e noite, né, mas a gente também tem uns momentos relax. Então assim, é uma forma que o externato tem de unir a prática com a teoria e fazer as relações entre as disciplinas, que na verdade é o objetivo de toda e qualquer escola, né? Conseguir unir, relacionar as disciplinas e fazer o aluno entender a vida de uma forma global, né? E aí a gente insere o meio ambiente nesse contexto. E o que é muito interessante é que assim, todo mundo fala hoje em dia, né, modinha, consciência ecológica, né? Então, assim, a tal da consciência ecológica. Não tem como você conscientizar uma pessoa que não vivencia, que não experiencia a ecologia. E é um momento que eles têm de experienciar. Então, a gente vai para lá, eles vivenciam para poder se sentir parte do ambiente e, portanto, entender um pouquinho e tentar querer preservar. Geralmente, a gente consegue atingir o objetivo, né? Que é dar um conceito novo de natureza para eles, com o homem inserido nesse contexto. E aí, assim, é muito legal, porque lá a gente vê as reações mais absurdas, né, interessantes. Então, assim, é inacreditável. Você vê um aluno que às vezes dorme na sala de aula, né, um aluno que às vezes não está nem aí com o que você está falando, e lá, na hora que ele vê um musguinho, que é um negocinho super simples, ele faz, ai, professora, tem um musguinho aqui que a gente aprendeu na sala. Então, assim, lá já é divertidíssimo. A hora que a gente volta, eles têm outra consciência mesmo, porque daí eles viram tudo,
tudo, a gente vê aspectos históricos, geográficos, biológicos, a gente vê várias coisas. E aí na volta eles ficam empolgadíssimos, mais em função da convivência entre eles, que é muito difícil, né, ter esse momento todo naquela condição juntos, e a vivência que eles têm com a natureza mesmo. Então são os mais variados, né? Tem da turma que acha um horror, porque sua muito, porque tem que fazer trilha, porque cansa demais, porque faz bolha no pé, porque cai, porque corta, né? Tem vários, né? Exato, shopping nenhum, né? Assim, o sonzinho é no máximo de um MP3 que eles levam numa hora de relax que eles têm de cerca de 20 a 30 minutos depois do almoço somente, porque é o dia inteiro até a noite mesmo trabalhando, né? Estudando o meio ambiente e fazendo todas as relações que a gente consegue com eles lá. Mas é bem divertido. Aí você precisava perguntar para a turma mesmo quais são os comentários, porque daí é um pior do que o outro. Mas é tudo de bom. E você tenta levar essa experiência para o dia a dia deles, em casa ou no trabalho deles, essa consciência, essa experiência também? Sim, na verdade, assim, na sala de aula a gente fala disso o tempo inteiro, né? Como é que deve ser aqui. Só que você está num ambiente que é completamente urbanizado. E aí lá, na verdade, é como se fosse um fechamento, é uma conclusão. Então tudo que a gente orienta aqui, de como deveria ser a vida dele aqui, na cidade, em casa, no bairro dele, né? Na cidade, aí você extrapola para o estado, extrapola para o país. Hoje a gente vivencia um problema muito sério de Amazônia, de Pantanal, né? Então assim, a gente extrapola isso em sala de aula. Mas lá ele vivencia. E ele vai para o último refúgio de Mata Atlântica que existe no país, né, e que é um ecossistema único no mundo e extremamente preservado no Parque Estadual da Serra do Mar, no núcleo Pissinguaba. Então é muito bom porque daí assim, eles vivenciam mesmo, né, essa experiência e geralmente eles chegam a essas conclusões. Eles fecham esse raciocínio de que realmente eles precisam participar dessa preservação, que no final das contas não é uma preservação das outras espécies, é uma autopreservação, né? Porque eles entendem, enfim, lá o que é a teia da vida, que uma espécie está interligada à outra e que se uma cai, todas vão cair, né? nessa teia. Então, é muito interessante porque lá eles chegam nessa conclusão vivenciando, o que é o mais gostoso de todo o trabalho. Eu acho que o que falta, não só neles, mas em toda a população geral, não é a consciência. Consciência a gente sabe, está cansado de saber, você tem milhões de propagandas, documentários, filmes, livros, reportagens, artigos, você tem tudo. O problema é sair da consciência e passar para a atitude. Né? Então, assim, não adianta a gente ficar, vamos conscientizar, não pode matar a plantinha, não pode. E aí você se torna o que a gente chama em biologia de ecochato. Lá vem o ecochato, né, que não pode isso, não pode aquilo. Só que assim, a gente também não pode ser, que a gente brinca, né, fanático, aqueles chiitas da área de ecologia, porque não adianta imaginar um mundo sem o homem. Então não dá, vamos parar tudo, vamos parar toda a globalização, vamos parar todo o capitalismo. É ilusório, né? É uma utopia. Consciência eles têm, mas falta ainda um pouquinho ganhar essa atitude de então vamos realmente praticar, então vamos realmente preservar, né? Reutilizar, reciclar. Com certeza a turma quando volta de lá, volta muito mais consciente. Agora, se ele pratica isso em casa, eu já não posso te garantir. A gente sabe que vários começam a praticar, vários pegam no pé assim, dos pais em casa, enche o saco, não, porque tem que fazer. E é legal porque daí assim, o indivíduo consciente e atuante, ele geralmente modifica o ambiente dele. Então ele modifica a casa dele, daí modifica o colega dele, é muito legal. Mas a gente sabe que existe uma distância muito grande entre conscientização e prática, né, e atitude. Mas a gente sabe que pelo menos plantar a sementinha a gente planta com o projeto, né, e a gente espera que eles façam crescer, né, e aí depende só de cada um.